Olá, Elite Oculta. Boa noite. Eu me chamo Lucas e sou natural da cidade de Timbó, em Santa Catarina. Na verdade, sou de um pequeno interior nas redondezas do município. E o que vou lhe contar aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu sou de família humilde e bem tradicional, dessas famílias bem grandes, sabe? A minha avó teve 14 filhos. Isso significa que tenho muitos primos. E é a tradição de nossa família passarmos as festividades do fim de ano juntos. Bem, o que vou lhe contar começou numa noite de véspera de Natal no ano de 2005. O meu avô era um homem simples, porém muito empenhado. Era conhecido por ser muito ignorante. Aqueles típicos velhos homens de roça, sempre dando resposta nas pessoas e com uma cara meio fechada. Mas era uma pessoa muito generosa e amável. Ele só era meio ignorante, porque era da natureza dele não ter muita paciência com os outros. Ele, além de muito forte e bastante resistente, digo isso porque poucos jovens faziam o que ele, aos 76 anos, fazia com muita facilidade. E por ser muito forte, o meu avô constantemente era visto carregando sacos de milho nas costas, ou outras coisas bem pesadas, além do dia a dia da roça, e seguia a sua vida sem nenhum problema de saúde, nada de artrite, artrose ou coisa assim. Eu, por ser criado pelos meus avós, acabara por aprender com o meu avô muitas coisas de caça e segredos da mata. Como andar na mata, como esconder o meu cheiro e como encontrar a caça rápido. O meu avô era um caçador incrível. E só tempos depois eu soube o motivo. Faltando uma semana para as festividades natalinas, todos os nossos parentes começaram a chegar. Eram carros e motos, e todos com muitas pessoas. Os meus pais, que eu via tão pouco, e muitos primos foram chegando. Era aquela festa. Isso por volta de 7 da manhã, do dia 21 de dezembro de 2005. Me lembro como hoje, o nascer do sol, o orvalho caindo bem leve nas plantações e no capim. Uma névoa fina pairava ali, e o clima era bem frio. Um clima muito gostoso e convidativo. Uma das coisas que mais gostava na roça era esse clima receptivo e gostoso, que parecia nos acolher. Ouvimos as buzinas chegando em casa. Corri e fui abrir a porta para as visitas. Depois que todos entraram, foi que eu notei que a porta da frente que eu havia aberto estava de fato trancada. E isso era um sinal de que o meu avô ainda estava dormindo. O que era estranho, pois ele não era de dormir até mais de 5 da manhã. Mas logo isso foi fugindo de minha mente. Os meus primos foram me chamando, e a minha mãe também. O meu pai e eu estávamos eufóricos. Bem, logo chegou o almoço. E nada de ver o meu avô em casa. Achei que ele poderia ter saído para caçar na noite passada. E estava demorando por ter encontrado alguma caça. Mas logo
a minha avó me chamou de lado e me disse: "Meu filho, vai lá no pé de jatobá perto do açude e pega umas lascas de árvore. E não olhe para trás. E deixe esse fumê lá no pé de jatobá." Eu acenei com a cabeça que sim, e fui prontamente cumprir as suas ordens. Quando ranquei as lascas e me abaixei para pôr o fumo no chão, eu ouvi um galope de algo muito grande e forte passando por mim. Era um som como se um boi muito grande passasse a galope pelo meu lado. E pouco tempo depois, passei a sentir um cheiro de algo podre. Não fiz muita questão de olhar. Em partes, porque a minha avó mandou não olhar. Em outra, porque eu não queria ver mesmo. Sabe lá Deus o que era aquilo. Bem, nós não tínhamos bois. Então, fosse o que fosse, nem nosso deveria ser. Então por que eu deveria olhar? Bem, fui me afastando do local, sempre de cabeça baixa. Uma sensação de que algo me perseguia era constante. Em certos momentos, parecia que estava na minha frente. Mas eu não levantei a minha cabeça para nada. A tarde caiu, e o meu avô nada de aparecer. Mas as pessoas estavam aparentemente despreocupadas. Parecia que elas não ligavam para o fato do meu avô estar sumido. As pessoas pareciam não ligar. E quando a noite caiu, por volta de 7 da noite, todos nós nos reunimos na varanda. Contamos histórias da vida e as crianças brincavam ali por perto. As mulheres conversavam e os homens assavam uma carne. As coisas estavam normais. Quando vi ao longe uma figura que parecia um macaco passar correndo pelo pasto. Me levantei e, altivo, chamei os meus tios e o meu pai. E lhes contei sobre o que eu havia visto. No mesmo instante, todos se calaram e começaram a entrar para dentro de casa, com as crianças e as mulheres, deixando as carnes para fora. E eu, sem entender nada, comecei a reclamar, dizendo que não podíamos entrar e deixar tudo ali fora, pois era muito cedo para entrarmos, e que isso tudo era muito chato. Os adultos pareciam me ignorar, e foi quando um dos meus primos chamou todos nós num canto de sala e falou: "Guri, tu não sabe? Ouvi meu pai falando com o tio Roberto e os outros, que isso que o Lucas viu era um lobisomem, e que era o vô Nilson que virava esse bicho." A gente riu meio sem graça. Falamos para ele que isso era invenção da cabeça dele, e que o vô não era isso não. E para mim então, que cresci com o vô, aquilo era impossível. Eu mal fechei a minha língua quando ouvimos uma criatura muito grande correr ao redor da casa. Parecia ser algo forte e pesado, mas não muito rápido. Todos se calaram e eu, pensando em ver o que era aquilo, chamei os meus primos para irmos para o andar de cima da casa, pois de lá poderíamos tentar ver o que era.
não conseguimos ver muita coisa. A criatura era grande. Bem, disso eu sabia. Mas de onde estávamos não dava para ver. Até que a minha avó gritou de dentro de casa: "Pega uma carne e vai teu caminho, Vé Nilson. Tá assustando teus netos, rapaz." Eu gelei quando vi que a criatura se pôs de pé. Quer dizer, eu vi a sua sombra ficar de pé. E logo aquilo correu pelo outro lado da varanda. O medo me fez correr lá para baixo e agarrar o meu pai com força. O meu pai, por sua vez, riu e disse: "É só brincadeira, Luquinha. O seu avô tá caçando aquilo lá fora. Deve ser uma onça ou algo assim." Ele não sabia que eu já havia visto a silhueta da coisa. As mulheres se colocaram a rezar. As crianças dormiram num colchão na sala, todas juntas. E os homens ficaram de guarda, com facas e até um revólver. Eu estava confuso, pois se era uma onça, para que aquilo tudo? E se fosse o meu avô, para que o revólver? Os filhos matariam o pai? Aquilo que o meu avô supostamente era capaz de matar os seus próprios filhos? Fui dormir com essa dúvida. Acordei de madrugada, umas 5 e pouca, com o meu avô entrando em casa. Eu não quis levantar para ninguém saber que eu estava acordado. O meu avô estava sujo e com as roupas todas rasgadas. Ele acenou para todo mundo na sala. Se agachou perto de mim e passou a mão em meus cabelos, num ato de carinho que ele sempre fazia quando voltava de suas caçadas. Coisa que ele fazia com certa frequência. Pela manhã foi aquela festa, e ninguém falava sobre aquilo da noite passada. O dia foi divertido. Fomos para um rio perto da roça. Brincamos e passamos o dia lá. O meu avô sempre altivo, observando tudo. A noite se aproximava e todos nós nos arrumamos para sair dali. O meu avô ficara com uma espingarda. Segundo ele, era para caça. Só que reparei que a espingarda estava sem espoleta de disparo. Mas não questionei nada. Fiquei na minha. E não comentei com ninguém sobre isso. A noite caiu e a minha prima Alexandra, que era 2 anos mais velha que eu, estava querendo tomar banho. Mas o banheiro era de palha, no fundo do quintal da casa. Então eu fui acompanhá-la e esperar ela do lado de fora do banheiro. Eu, como um menino curioso e danado, aproveitei para espiar. Hoje eu sei o quanto isso é errado, mas naquele tempo, com 13 anos, eu não fazia muita ideia das coisas. E foi quando rodeava o banheiro para espiá-la, e vendo ela se banhar e fazendo aquelas coisas que não posso falar aqui, eu vi que algo me observava ao longe. Desta vez eu não senti medo algum. Vi
que os pares de olhos se aproximavam. E quando me dei conta, estava de frente a uma criatura enorme, de olhos amarelados e pelos ralos, com focinho curto e orelhas curtas. Aquilo tinha mais ou menos 1,80 m de altura e me olhava de um jeito muito estranho. De algum modo, eu sabia que não me machucaria, pois de alguma forma eu sabia que era o meu avô. Senti um calor muito grande na região da minha nuca. A visão embaçava e aos poucos eu fui caindo. E de olhos fechados eu senti aquela coisa passar a mão em meus cabelos. E ouvi aquele barulho de cascos pesados correndo ao longe. Acordei na manhã seguinte já dentro de casa. As pessoas choravam, e aos prantos todos ali se abraçavam. Quando me levantei, a minha mãe me abraçou e, chorando, me disse que o meu avô havia falecido e que eu havia levado o corpo dele para dentro de casa. Até hoje não entendo bem como isso aconteceu. Mas neste Natal não festejamos. Ficamos todos ali, horrorizados com a morte do meu avô. Dias depois do Réveillon, eu contei a todos sobre aquela coisa que encontrei. E todos começaram a se olhar estranhos. Vi que algo estava errado. E minha avó foi no quarto e voltou com a medalha de Nossa Senhora, igual a que o meu avô usava. Ela colocou em meu pescoço, me deu um beijo na testa e disse que era para eu sentar, que ela iria me contar uma coisa. Eu sentei aos pés dela, numa cadeira dessas espreguiçadeiras, no canto da sala. E ela começou a falar. Olha, o seu avô chegou nessas terras antes mesmo das pessoas morarem na cidade. Ele fez esse ranchinho para nós. E um dia, um homem disse a ele que era dono dessas terras e que nós deveríamos ir embora em uma semana. E o meu marido ficou agoniado. Procurou ajuda de todo mundo, mas ninguém quis ajudá-lo. Até que um velho pai da mata disse a ele que poderia ajudar. Mas para isso, ele deveria escolher um sucessor. E que a maldição que ele carregaria passaria de 2 gerações em gerações. E que quando ele fosse partir, ele visitaria o herdeiro. E ele entregaria o corpo para a família e ficaria com o presente para passar de geração em geração. O seu avô virou bicho e foi na fazenda do dono das terras e colocou o homem para correr. E naquela noite do dia 23, ele te passou a maldição de virar bicho. Eu acenei com a cabeça que sim, só para não discutir com ninguém ali. Mas poucos dias se passaram e eu acordei com aquele barulho de cascos e alguém falando comigo, mandando eu ir no pé de jatobá para ver uma coisa. Mentalmente eu disse que não, e aquela coisa insistiu. Ou vai, ou mato todo mundo dessa casa. Quando cheguei no dito pé de jatobá, eu simplesmente senti o calor na nuca. Os meus olhos começaram a doer
Uma dor que parecia queimar minha pele e me fazer coçar todo. E depois disso, eu apaguei. Acordei no dia seguinte perto do açude, com uma carcaça de porco ao meu lado. E eu estava totalmente nu. Passei a acreditar no que a minha avó disse a partir dali. E isso sempre acontece 2 ou 3 vezes no mês. Porém, eu não sei se sou uma besta realmente, ou o que está acontecendo. Mas desde então, eu passei a ser o mais forte da família. Carrego sacas e sacas de milho, arroz, trigo e sem quase fazer nenhum esforço. Escuto como poucos. Sinto cheiros de quase tudo e vejo como uma águia. Também sou muito bom com caçadas, exatamente como meu avô era. Isso me lembra aquele velho e bom ditado: tal pai, tal filho. Boa noite.